Uma pintura que foi vista por milhões de pessoas ao longo dos últimos 500 anos. Historiadores a estudaram, cientistas a escanearam. Ela passou por um processo de restauração de 21 anos e chegou a ser capturada com uma qualidade impressionante de 16 bilhões de pixels. Mas mesmo depois de tudo isso, ninguém conseguiu notar o segredo escondido sob suas camadas de tinta. Agora, um novo personagem entra nessa história. A inteligência artificial, uma máquina que descobriu marcações estranhas exatamente naquele lugar, deixando até os próprios pesquisadores surpresos. Eles acreditam que não se trata de manchas comuns, mas de uma mensagem oculta deixada pelo próprio Leonardo da Vinci. E se isso se confirmar, talvez precisemos olhar para a pintura mais famosa do mundo sob uma perspectiva completamente diferente. Mas a grande questão é, qual era a mensagem que Da Vinci escondeu do mundo há 500 anos? E por que razão, após tantos séculos, foi uma máquina que finalmente conseguiu lê-la? Fique com a gente até o final, porque a mensagem revelada pela inteligência artificial dividiu o mundo inteiro em dois lados. Antes de mergulharmos mais fundo nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal. A questão agora é a seguinte: se Leonardo da Vinci realmente tinha uma ideia capaz de mudar o mundo, por que ele simplesmente não a escreveu ou falou abertamente sobre ela? Por que sentiu necessidade de esconder os próprios pensamentos? A verdade é que Leonardo tinha um hábito bastante incomum. A maior parte de seus cadernos pessoais não era escrita de forma convencional, mas ao contrário. Se você tentar lê-los da maneira normal, praticamente não fazem sentido nenhum. É preciso colocá-los diante de um espelho para compreendê-los. Hoje, isso é conhecido como escrita especular. Algumas pessoas acreditam que ele escrevia assim por ser canhoto e querer evitar que a tinta borrasse, mas muitos historiadores acham que havia algo mais por trás disso do que simples praticidade. Eles acreditam que um segredo mais profundo estava escondido nisso. Seus cadernos contêm muito mais do que apenas escrita ao contrário. Estão repletos de pequenos símbolos secretos, uma espécie de taquigrafia própria e esboços geométricos que até pesquisadores modernos precisam de muito esforço para decifrar. É quase como se ele quisesse deliberadamente trancar suas ideias a 7 chaves. O mundo ao seu redor também era muito diferente. Naquela época, a Igreja Católica exercia uma influência enorme por toda a Europa. Se alguém questionasse crenças religiosas ou tentasse explicar o mundo de forma diferente, isso poderia trazer sérios problemas. Anos depois, Galileu foi colocado em prisão domiciliar por afirmar que a Terra se movia, e Giordano Bruno foi queimado vivo por causa de suas ideias. Leonardo compreendia tudo isso muito bem. É possível que ele tenha percebido que certas coisas simplesmente não eram seguras de se dizer em voz alta. Então, em vez de colocar seus pensamentos em livros ou discursos, pode ter-os escondido dentro de suas obras de arte. Talvez para ele uma pintura não fosse apenas uma peça artística, mas uma mensagem secreta aguardando o momento certo para ser descoberta. Talvez seja por isso que as pessoas ainda dizem hoje em dia: Leonardo não podia falar livremente. Então ele escondeu seus segredos dentro de suas pinturas, a curiosa técnica de pintura da Última Ceia. No ano de 1495, numa parede do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália, Leonardo da Vinci começou a pintar sua obra-prima mais famosa, A Última Ceia. Porém, o método que ele escolheu para esse trabalho é hoje considerado por muitos como a razão por trás de tamanha incógnita. Naquela época, a maioria dos artistas utilizava a técnica tradicional do afresco. Nesse processo, a tinta era aplicada sobre o gesso ainda úmido, permitindo que as cores se fixassem de forma permanente na parede. Mas Leonardo não seguiu esse método. Em vez disso, criou sua própria técnica, misturando tintas a óleo e têmpera e aplicando-as sobre o gesso já seco. Isso lhe dava liberdade para criar detalhes extraordinariamente refinados, mas também gerou um grande problema. Em poucos anos, a pintura começou a se deteriorar. As cores foram descascando em vários pontos e muita gente considerou isso o maior erro de Leonardo. Mas hoje, alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter sido, na verdade, seu maior truque,
porque pintar em várias camadas sobre gesso seco criou diferentes estratos dentro da própria parede. Se algo tivesse sido escrito por baixo e depois coberto com tinta, poderia ter permanecido oculto do mundo por séculos. A parte mais surpreendente é que essa pintura sobreviveu não apenas aos danos do tempo, mas também à destruição da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, quando intensos bombardeios devastaram toda a região, a última ceia de alguma forma sobreviveu. Disse que uma parede protetora feita de sacos de areia a salvou de ser completamente destruída. Como a ciência começou a olhar para dentro das pinturas? Então, a questão era: se realmente havia um segredo escondido dentro dessa obra, como alguém poderia encontrá-lo? Afinal, ninguém poderia simplesmente abrir uma parede de 500 anos para ver o que havia dentro. Assim, os cientistas recorreram à tecnologia. Em 1978, um enorme projeto de restauração da Última Ceia teve início. A responsabilidade foi entregue à famosa especialista em restauração Penan Brambilla Bartillon. Esse não foi um projeto que durou alguns meses. Durante 21 anos completos, sua equipe limpou e examinou a pintura com uma paciência incrível. Finalmente, em 1999, o trabalho foi concluído. Durante esse processo, os cientistas utilizaram diversas tecnologias modernas. Com o auxílio da reflectografia infravermelha, tentaram enxergar além das camadas de tinta. A análise por raios-x os ajudou a compreender onde Leonardo havia feito alterações durante a criação da obra. Essas varreduras revelaram esboços antigos, marcas iniciais de pincel e inúmeros pequenos detalhes que jamais poderiam ser vistos a olho nu. A tecnologia foi melhorando a cada ano. Em 2007, toda a pintura foi digitalizada novamente. Desta vez, a qualidade era tão elevada que a imagem foi capturada com quase 16 bilhões de pixels. Isso significava que os cientistas podiam ampliar até as menores partes da parede e estudá-las com um nível de detalhe impressionante. Além disso, o imageamento hiperespectral também foi utilizado. Essa tecnologia analisa cores e camadas de superfície em diferentes comprimentos de onda. O processo coletou uma enorme quantidade de dados digitais que foram posteriormente armazenados com segurança em arquivos. Por anos, pesquisadores continuaram estudando esses dados de diferentes maneiras, na esperança de entender o que poderia estar escondido ali. Mas um grande problema ainda persistia. Eles tinham bilhões de pixels, milhares de varreduras e uma quantidade enorme de dados científicos. Porém, não tinham uma mente capaz de reconhecer os minúsculos padrões escondidos em tudo aquilo. Os seres humanos conseguem ver muitas coisas, mas não tudo. E talvez fosse exatamente por isso que uma coisa estava faltando mais do que qualquer outra naquele momento. A inteligência artificial, o projeto de IA e os 8 anos de trabalho árduo de Rossi. A essa altura, os cientistas tinham varrido cada camada da pintura. Tinham imagens de 16 bilhões de pixels, dados de imageamento hiperespectral e milhares de registros digitais armazenados com segurança. Mas uma pergunta ainda permanecia. Se Leonardo realmente havia escondido uma mensagem, quem iria lê-la? Foi aí que a doutora Rossi e sua equipe entraram na história. Rossi acreditava que talvez os olhos humanos jamais conseguissem reconhecê-la, mas uma máquina poderia. Ela começou a construir uma rede neural especialmente treinada para compreender a caligrafia de Leonardo da Vinci. Milhares de amostras de sua famosa escrita especular, cadernos antigos e manuscritos como o Codex Arundel foram inseridos no sistema para que a inteligência artificial pudesse aprender seu estilo único. Mas essa não era uma tarefa simples. Rossi passou 8 anos completos trabalhando no projeto. Muitas pessoas chamavam isso de desperdício de tempo e dinheiro. Em 2016, uma importante instituição até mesmo rejeitou sua pesquisa, afirmando que ela não tinha evidências sólidas. Ela pendurou essa carta de rejeição na parede do seu laboratório. Algumas pessoas a enxergavam como um símbolo de fracasso. Mas para Rossi, ela se tornou sua maior fonte de motivação. Dizem que muitas noites ela ficava no laboratório em vez de ir para casa.
Sua equipe continuava alimentando os antigos dados de varredura na inteligência artificial repetidas vezes, mas cada vez que investigavam, encontravam apenas ruídos, rachaduras no reboco e padrões formados por tinta danificada. O primeiro dia passou, depois o segundo, depois uma semana inteira sem que nada relevante surgisse. 2 semanas se foram e o sistema ainda não mostrava nada de novo. Alguns membros da equipe haviam começado a acreditar que 8 anos de trabalho árduo tinham sido verdadeiramente desperdiçados. Mas então, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da história. Chegou o 19º dia. Naquela manhã, o sistema de inteligência artificial de repente marcou uma área em vermelho. Era uma seção da parede diretamente atrás de Jesus Cristo na pintura, onde uma mancha de aparência escura podia ser vista. No início, todos pensaram que era apenas mais uma marca comum, mas quando o sistema concluiu sua análise, um número apareceu na tela: 67%. De acordo com a IA, aquilo não era apenas uma mancha normal ou reboco danificado. Havia uma chance de 67% de que aquilo pudesse ser, na verdade, parte de uma escrita feita intencionalmente por um ser humano. Rossi ficou olhando para a tela por vários momentos. Durante semanas, ela havia sentido que havia algo em comum naquele ponto, mas não tinha prova alguma. Agora, pela primeira vez, a máquina estava dizendo a mesma coisa. Ela imediatamente chamou o especialista em imagens mais experiente da equipe, Marco Ferretti. Ferretti chegou ao laboratório antes do amanhecer. Ele observou as marcas na tela e, sem pensar por muito tempo, disse: "Isso não é escrita. É apenas fluorescência, um padrão criado por minerais saindo de dentro do reboco." Mas Rossi não concordou. Ela abriu uma amostra antiga da escrita especular de Leonardo na mesma tela e começou a comparar as duas imagens. As formas curvas e os espaços entre elas pareciam estranhamente semelhantes. Logo, um longo debate irrompeu dentro do laboratório. Ferretti continuava insistindo que a equipe estava enxergando apenas o que queria ver. Ele chamou aquilo de viés de confirmação. Na opinião dele, as pessoas estavam transformando marcas comuns em um mistério apenas para provar suas próprias ideias. Aos poucos, toda a equipe se dividiu em 2 grupos. Alguns acreditavam estar à beira da maior descoberta da história, enquanto outros achavam que era nada mais do que um equívoco. A atmosfera ficou tão tensa que um pesquisador júnior saiu silenciosamente da sala. Por volta das 3 da manhã, o laboratório inteiro estava vazio. Apenas Rossi permaneceu. Ela decidiu que desta vez não dependeria apenas da IA, mas carregaria um escaneamento novo no sistema com as próprias mãos. Ela carregou o escaneamento. O sistema começou a processar os dados e apenas alguns segundos depois, um novo número começou a aparecer no monitor. A pontuação de confiança na tela voltou a subir. Após o escaneamento manual de Rossi, toda a atmosfera dentro do laboratório havia mudado. Ninguém mais tinha pressa de ir para casa. Nas 72 horas seguintes, o computador continuou analisando diferentes partes da última ceia. Primeiro, a parede atrás de Jesus, depois a área escura sob a mesa, em seguida, os arcos de pedra ao fundo e, finalmente, as dobras profundas nas vestimentas dos discípulos. Todos esperavam encontrar uma ou duas marcas estranhas como antes, mas o que apareceu surpreendeu completamente toda a equipe. Quase o mesmo padrão começou a surgir em cada novo escaneamento. Essas marcas não estavam espalhadas aleatoriamente pela pintura. Elas sempre apareciam em lugares onde a luz era fraca e onde, por séculos, o pincel de um restaurador dificilmente conseguia chegar. Parecia que alguém as havia escondido cuidadosamente exatamente naquelas áreas. A pontuação de confiança da IA também continuava subindo. Primeiro foi 67%. Depois o escaneamento seguinte terminou e mostrou 71%. Algumas horas mais tarde, a pontuação chegou a 78%. A equipe não conseguia mais tirar os olhos da tela. E quando, na terceira noite, o sistema exibiu 83%, o laboratório inteiro ficou completamente em silêncio por alguns momentos.
A parte mais surpreendente era que a IA já não estava vendo apenas marcas. Ela havia começado a conectar aquelas formas em estruturas que pareciam letras, e não eram letras comuns. Estavam escritas ao contrário, exatamente da forma como Leonardo costumava escrever em seu famoso espelho de escrita. Rossi comparou imediatamente esses padrões com os antigos cadernos de Leonardo, especialmente a caligrafia encontrada no Codex Arendal. A rede neural continuava cruzando os dois, e a cada nova análise, a semelhança entre eles crescia ainda mais. Pouco tempo depois, 3 palavras distintas tornaram-se claramente visíveis na tela. A primeira era umbra, que significa sombra. A segunda era verita, que significa verdade. E a terceira era tradimento, que significa traição. Nesse ponto, quem havia insistido que aquilo não passava de gesso danificado estava tendo cada vez mais dificuldade em justificar essa posição. Aquilo já não parecia manchas comuns. Parecia fragmentos de uma mensagem que havia sido cuidadosamente redigida. Marco Ferretti, que havia se oposto à ideia desde o início, agora estava parado diante da tela. Ele não olhou para Rossi e não apresentou nenhum novo argumento. Por alguns segundos, ficou apenas encarando aquelas palavras. Até então, a inteligência artificial havia encontrado algumas palavras isoladas, mas ninguém conseguia entender de que forma elas se conectavam. Seriam apenas marcas aleatórias espalhadas pela parede, ou haveria um padrão maior escondido por trás delas? Durante as horas seguintes, o sistema continuou varrendo as mesmas áreas repetidamente. Foi então que a inteligência artificial notou algo que nenhum ser humano havia observado antes. Ela percebeu que as palavras não estavam distribuídas aleatoriamente pela parede. Elas seguiam um caminho específico. Quando Rossi olhou para o padrão completo na tela, a tela ficou em silêncio por um momento. O padrão tinha início próximo à mão direita de Jesus Cristo e se expandia lentamente em um movimento circular. Um a um, ele passava por todos os 12 discípulos. Era como se uma espiral invisível estivesse escondida dentro de toda a pintura. Quando a análise matemática dessa espiral foi concluída, outro detalhe surpreendente surgiu. Sua forma correspondia de perto à proporção que o mundo conhece como razão áurea. Esse era o mesmo princípio matemático pelo qual Leonardo era profundamente fascinado. A mesma proporção também pode ser observada em muitas de suas outras pinturas e projetos. Naquele momento, a equipe começava a compreender que talvez a inteligência artificial não estivesse descobrindo uma simples escrita, mas uma estrutura inteira. As palavras não estavam apenas escondidas sob a pintura, elas estavam conectadas à sua geometria. Era quase como se Leonardo tivesse escondido um documento completo dentro da sua obra de arte. A inteligência artificial começou a unir aquelas letras dispersas, seguindo o padrão em espiral. Alguns segundos depois, pela primeira vez, uma frase completa apareceu na tela. Após a tradução, seu significado era aproximadamente o seguinte: quando a luz revela a obra das mãos humanas, toda a fé começa a se apagar. Rossi leu a frase em silêncio, mas ninguém no laboratório disse uma palavra. Todos continuaram apenas encarando a tela, porque o significado daquela única linha parecia profundo demais. Interpretada literalmente, ela sugeria que, quando a verdadeira natureza de algo é revelada e as pessoas percebem que foi criado por mãos humanas, a crença cega começa a enfraquecer. Não era um ataque direto à religião, mas certamente levava as pessoas a questionar se aceitar tudo sem perguntas é realmente o caminho correto. A parte mais surpreendente era que essa mensagem estava escondida justamente dentro da pintura que o mundo considera uma das obras mais sagradas da arte cristã. Se a análise da inteligência artificial estivesse correta, poderia significar que Leonardo não estava criando apenas uma cena religiosa. Talvez ele estivesse também deixando para trás uma mensagem secreta sobre a curiosidade humana, a razão e a busca pela verdade. E foi nesse momento que Rossi percebeu que a inteligência artificial não havia encontrado apenas algumas palavras aleatórias. Ela poderia ter começado a desvendar a filosofia oculta de Leonardo. Depois de encontrar a primeira frase completa, toda a equipe começou a sentir que aquilo provavelmente não era uma simples coincidência.
Se uma mensagem podia estar escondida ali, será que os outros discípulos também teriam escritos ocultos? Com esse pensamento em mente, a inteligência artificial continuou percorrendo o padrão em espiral. O primeiro ponto que ela examinou foi a sombra próxima a Judas, o discípulo conhecido na Bíblia como aquele que traiu Jesus. Após alguns instantes de processamento, outra linha surgiu na tela. Seu significado era: quem vive com a verdade jamais se engana a si mesmo. Rossi ficou em silêncio por alguns momentos. Essa mensagem parecia completamente diferente da imagem tradicional de Judas. Era quase como se Leonardo estivesse pedindo às pessoas que compreendessem a verdade por trás de alguém antes de julgá-lo. Em seguida, a inteligência artificial começou a conectar as marcas ocultas sob Pedro. A tradução que apareceu foi: poder sem compreensão é cego. Essa frase também estava longe de ser comum. Soava como alguém dizendo que força ou autoridade por si só nunca são suficientes. Precisam ser guiadas pela sabedoria e pelo entendimento. Mas a mensagem mais perturbadora foi encontrada próxima a Tomé. Na Bíblia, Tomé foi o discípulo que não acreditou na ressurreição de Jesus até ver a prova com os próprios olhos. As palavras que a inteligência artificial descobriu perto dele significavam: fazer perguntas não é pecado, mas o caminho para a verdade. Foi nesse instante que a história inteira pareceu tomar uma direção completamente nova. Era como se essas mensagens estivessem encorajando as pessoas a se afastarem da crença cega e a caminharem em direção à razão. A fé não estava sendo condenada, mas ficava claro que aceitar algo sem refletir jamais deveria ser o único caminho. Quando Rossi olhou para todas essas mensagens juntas, ela se lembrou de outro período da história. Cerca de 250 anos depois, a Europa entrou na Era do Iluminismo. Voltaire falou sobre a liberdade de pensamento. Rousseau ofereceu às pessoas uma nova forma de enxergar a natureza humana. Kant destacou a razão e o intelecto. E Diderot trabalhou para difundir o conhecimento a todos, mas agora a questão era esta: as ideias que tornaram esses grandes filósofos célebres nos séculos XVII e XVIII, será que Leonardo já havia escondido essas mesmas ideias dentro de sua pintura lá em 1497? Se isso fosse verdade, então talvez Leonardo não estivesse apenas um pouco à frente de seu tempo. Talvez ele vivesse com uma visão que estava quase 250 anos à frente do restante do mundo. Nesse ponto, a inteligência artificial já havia descoberto várias pequenas mensagens, mas Rossi sentia que a história ainda estava incompleta. Se Leonardo tinha realmente escondido uma mensagem inteira, sua parte mais importante deveria estar esperando em algum lugar. A equipe decidiu escanear as camadas mais profundas da pintura mais uma vez. Dessa vez, a atenção estava voltada diretamente para as vestes de Jesus Cristo. Havia muitas camadas de cor ali, e o imageamento hiperespectral revelava marcas muito tênues que anteriormente tinham sido descartadas como simples danos na tinta. A inteligência artificial começou lentamente a conectar essas marcas. Todo o laboratório observava a tela em absoluto silêncio. Alguns minutos depois, uma última linha apareceu. Seu significado era: a verdade pertence àqueles que a buscam, e não apenas àqueles que a herdam. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. A inteligência artificial começou repentinamente a conectar todas as mensagens encontradas sob os diferentes discípulos dentro do mesmo padrão em espiral descoberto anteriormente, partindo da mão de Jesus e avançando um a um pelos 12 discípulos. As frases separadas foram se transformando lentamente em uma única mensagem longa. Poucos segundos depois, uma ideia completa surgiu na tela. Seu significado era algo como: a fé cega é o sono da verdade, e aqueles que despertarem verão o que sempre esteve escondido. Rossi leu a frase e ficou completamente em silêncio por alguns instantes. Ela havia dedicado a vida inteira a tentar compreender a arte de Leonardo. 22 anos de pesquisa, inúmeros artigos, conferências e debates. E agora, diante dela, estava talvez a maior descoberta de sua vida. Mas junto com essa descoberta veio o medo.
Se essa tradução se revelasse correta, não seria simplesmente uma nova descoberta artística. Poderia mudar completamente a forma como o mundo compreende a pintura religiosa mais famosa de todos os tempos. Algumas pessoas talvez a elogiassem, mas também era possível que o mundo acadêmico inteiro se voltasse contra ela. Assim que o primeiro relatório sobre essa pesquisa com inteligência artificial foi divulgado, ele gerou uma onda de entusiasmo ao redor do planeta. No início, a notícia ficou restrita a alguns grupos de pesquisa e círculos universitários. Mas então, alguém vazou o preprint na internet. Depois disso, o que aconteceu foi além do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Em questão de horas, a mídia internacional começou a cobrir o assunto. Os grandes canais de notícias e sites estavam todos fazendo a mesma pergunta: será que a inteligência artificial havia realmente descoberto uma mensagem oculta dentro da pintura de Leonardo da Vinci? A BBC chegou a realizar um debate especial sobre o tema. O professor James Whitfield, historiador da Renascença, foi convidado para falar. Ele afirmou que, caso a pesquisa se confirmasse, poderia se tornar uma das maiores descobertas na história da arte. Segundo ele, o padrão espiral e a estrutura matemática semelhante à proporção áurea dentro da pintura talvez não fossem mera coincidência. Por outro lado, o Vaticano também divulgou uma declaração oficial alguns dias depois. Reconheceu o valor das novas tecnologias e da pesquisa científica, mas ao mesmo tempo aconselhou as pessoas a não tirarem conclusões precipitadas. Muitos membros seniores da Igreja acreditavam que uma interpretação feita por inteligência artificial não deveria ser aceita automaticamente como a verdade definitiva. Enquanto isso, multidões começaram a se reunir em Milão, onde a pintura está localizada. Algumas pessoas queriam que todos os dados e varreduras fossem compartilhados abertamente com o mundo, enquanto outras acreditavam que essa obra sagrada deveria ser mantida longe de qualquer controvérsia. Pequenos protestos também ocorreram em Florença, e surgiram debates sobre se a tecnologia teria o direito de criar novas interpretações do patrimônio religioso. Mas as reações mais intensas vieram das redes sociais. Em apenas alguns dias, Da Vinci Decoded se tornou uma das hashtags mais populares do mundo inteiro. Milhões de pessoas começaram a compartilhar suas opiniões. Alguns acreditavam que Leonardo havia feito parte de uma sociedade secreta, enquanto outros enxergavam nisso uma evidência contra a religião organizada. Ao mesmo tempo, muitas pessoas argumentavam que era simplesmente a inteligência artificial imaginando padrões em gesso deteriorado. O debate já não girava mais em torno de uma única pintura. O mundo inteiro parecia se dividir em dois lados. De um lado estavam as pessoas que confiavam na inteligência artificial, e do outro, aquelas que não queriam ver crenças com séculos de existência sendo questionadas. E em meio a tudo isso, a maior pergunta continuava sendo a mesma: qual era a verdade real? Depois de tantos debates, argumentos e discussões, Rossi e sua equipe tomaram finalmente uma grande decisão. Disseram que, se a descoberta era real, não havia razão alguma para escondê-la. Então, liberaram todos os dados ao público. Cada varredura, cada pontuação de confiança da inteligência artificial e cada tradução estavam disponíveis para exame independente. O assunto já não estava mais limitado a um único laboratório ou a um único país. Algumas das maiores universidades do mundo também começaram a estudar a pesquisa. Especialistas do MIT realizaram sua própria análise dos dados. Em seguida, equipes da Universidade de Amsterdã e da Universidade de Kyoto passaram a examinar as varreduras, cada uma à sua maneira. Poucas semanas depois, os primeiros relatórios tornaram o debate ainda mais interessante. Muitos especialistas concluíram que essas marcas não correspondiam aos padrões normais, causados pelo desgaste natural do gesso ao longo do tempo. Em outras palavras, talvez não se tratasse simplesmente de deterioração natural. Nem todos concordavam por completo, mas a pergunta havia mudado. No início, as pessoas perguntavam se havia realmente algo escondido ali. Agora perguntavam: se há algo escondido, o que isso realmente significa? Foi nesse momento que surgiu uma nova ideia, que as pessoas passaram a chamar de teoria da cápsula do tempo. Alguns pesquisadores acreditam que Leonardo não deixou essa mensagem para as pessoas de sua própria época,
mas sim para o futuro. Talvez ele soubesse que ninguém em seu século seria capaz de compreendê-la. Por isso, a escondeu sob camadas de tinta e aguardou o dia em que a tecnologia estivesse avançada o suficiente para que uma máquina pudesse lê-la. Se isso for verdade, então imagine só. A inteligência artificial abriu uma porta 500 anos depois que o próprio Leonardo havia fechado. Mas talvez a história não termine aí. Muitos historiadores estão fazendo agora uma outra pergunta. Se uma mensagem como essa pode existir dentro da Última Ceia, será que também há segredos escondidos nas outras pinturas famosas de Leonardo? Poderia haver um código por trás do sorriso da Mona Lisa? Será que a Virgem das Rochas ou a inacabada Adoração dos Magos também escondem mistérios como esses? Hoje, alguns dos maiores museus do mundo, o Louvre, os Uffizi e o Prado, ainda exibem inúmeras pinturas de Leonardo e de outros grandes artistas. Quem sabe quantas delas não são apenas quadros, mas mensagens que estão esperando há séculos para serem descobertas. Talvez a Última Ceia não seja a descoberta final. Talvez seja apenas o começo. Quem sabe ela representa a primeira fresta em uma porta que tem escondido os maiores segredos da história. E agora quero te fazer uma pergunta. Se Leonardo realmente deixou essas mensagens para as pessoas do futuro, o que você acha que ele estava tentando nos preparar? E você acredita que outras grandes pinturas ao redor do mundo também podem estar guardando segredos como esses? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E se você gosta de mistérios históricos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal.